Fala, Crypto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal e já de olho no Bitcoin, no Ethereum e algumas altcoins. Olha aqui, ó, Bitcoin a gente perdeu o nosso ponto de suporte, tivemos um pequeno flush e a força compradora já começou a entrar. Eu olho nos tempos gráficos menores, recuperação em V já para o nosso topo de resistência. Agora a gente tem que passar de 64.200 para a força compradora ganhar um pouco mais de segurança nesse ponto de suporte, né? Eu estava falando lá no nosso grupo dos tubarões algumas oportunidades de trade que eu vou mostrar aqui para vocês já. No tempo gráfico de 4 horas a gente perdeu o nosso ponto, né? Inverteu, o pivô de baixa formado, significa o quê? Zoom out, tempo gráfico diário, qualquer coisa acima de 60 mil dólares, que é o nosso ponto de suporte mais importante, que é o nosso último fundo ascendente no tempo gráfico diário, é um fundo ascendente no diário. Então a gente tinha o nosso último fundo e agora estamos tentando formar um fundo ascendente para manter a tendência de alta, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo em alta e manter a tendência saudável no Bitcoin. Segurando 60 mil dólares, as coisas ficam muito tranquilas. Se perder, a gente vai perder um pouco de momentum, a força compradora perde um pouco de estamina, um pouco de força nesse movimento. O meu stop estava abaixo de 60 mil dólares e agora eu vou esperar uma continuação. Eu preciso de um pivô de alta no tempo gráfico de 4 horas, eu preciso de um topo, fundo ascendente, eu preciso desse pivô de alta para eu atualizar o meu stop daqui pra cá. E aí eu vou subir no meu stop loss, né? Meu stop estava abaixo desse, eu fui subir pra esse, e agora eu vou subir pra esse, e eu vou subir no meu ponto de stop, surfando o máximo possível dessa tendência no Bitcoin. A gente não tinha tantas oportunidades de trade no Bitcoin. Na verdade, o Ethereum apresentou uma oportunidade de trade melhor, porque a gente teve o primeiro flush e aí a recuperação do Ethereum foi significantemente maior do que a do Bitcoin. Ou seja, a maior probabilidade disso aqui era um equilíbrio, ó, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente e apertar. Por isso, pensei em montar posições no Ethereum, compartilhei até lá com o nosso grupo dos tubarões, abrindo aqui, olha só. Bom dia, tubarões! Touros mais agressivos estão escalando posições em Ethereum, utilizando o suporte em 4.460 como base de preço para ponto de stop. Então, conforme a gente foi caindo aqui no tempo gráfico de 1 hora, entrando em sobrevenda, escalei algumas posições. A gente falou nas nossas últimas lives que 1 hora em sobrevenda no Ethereum seria a melhor possibilidade de trade possível. Nas últimas lives todas falamos isso, porque a gente tem um canal de alta no tempo gráfico de 4 horas e o fundo ascendente no Ethereum, né, a gente sempre criando bases de preço no Ethereum, está coincidindo, deixa eu desenhar essa linha aqui mais bonitinha, porque eu acabei apagando, e as nossas bases de preços no Ethereum todas são quando 1 hora atinge nível de sobrevenda. Então, olha só, 1 hora atingiu o nível de sobrevenda, 1 hora atingiu o nível de sobrevenda, olha só, sobrevenda numa hora, sobrevenda numa hora de novo. Sempre que a gente bate o sobrevenda numa hora no Ethereum, a gente está criando alguma base de preço. Por isso, esperei essa oportunidade, acabei entrando em Ethereum, escalando algumas ordens, apoiando da nossa LTA, junto com o 1 hora em sobrevenda, para escalar algumas possibilidades de trade. E agora vou posicionar o meu stop dessa posição que eu entrei em Ethereum, abaixo do fundo formado. Então, 4.500, né? Na verdade, eu vou usar 4.460 como ponto de stop, tendo um pouco mais de continuidade nessa movimentação de preço, eu vou atualizar o meu ponto de stop daqui para esse fundo recém-formado e tentar surfar mais uma movimentação. Claro que conforme a continuação de alta, eu sempre vendo 20, 30% das minhas posições para que o meu preço médio de compra saia daqui e ele vai reduzindo. Sempre que eu vendo posições no lucro, meu preço médio de compra vai reduzindo. Então o Ethereum foi a melhor possibilidade de trade que a gente teve aí no dia de hoje. Litecoin a gente perdeu o nosso fundo e falamos também na live que 1 hora em sobrevenda seria uma das possibilidades de trade em Litecoin. Então atingimos 1 hora em sobrevenda, mas Litecoin precisa uma base de preço no diário. Sempre que a gente tem grandes continuidades, a gente vai em um certo momento corrigir para formar bases de preço. Por isso, nós aqui somos compradores de fundo, nós não vamos comprar esses ativos no topo, sempre esperamos os níveis de sobrevenda que coincidem com as bases de preço em determinados tempos gráficos. E quem não sabe sobre esse tipo de estratégia, eu criei um evento 100% online, 100% gratuito, que vai do dia 6 a 13 de dezembro, e lá eu vou ensinar todas essas estratégias, vou ensinar como vocês podem lucrar de forma mais eficiente nesse mercado. E se você não sabe absolutamente nada, não tem problema. Se você não entende o que é um fundo ascendente, um topo ascendente, não tem problema. Lá vamos ensinar também tudo sobre tendências. Então o link de inscrição para esse evento está aqui embaixo. Você tem que clicar nesse link, fazer o seu cadastro e entrar para o grupo do WhatsApp, que lá você vai receber todas as informações sobre esse nosso novo treinamento que é 100%
100% gratuito, você não vai gastar absolutamente nada, então não tem por que você não participar. Clica no link, corre lá que vai ter muita coisa interessante, começa no dia 6 de dezembro, uma semana inteira de aulas. Então, a maioria dos nomes corrigindo, né? Correção 100% saudável, a gente precisa desse tipo de correção para formar bases de preço. A última base em Litecoin seria 191.4 e agora, olha só, topo, fundo ascendente, para abrir espaço para uma continuação maior. Então, temos que ver conforme for essa correção, por isso que eu sempre falo que acompanhar o preço diariamente te dá uma noção muito maior do que está acontecendo, do que um cenário que você pode observar melhor. Ethereum vou sair com um pedaço das posições, daqui a pouquinho a gente está segurando na média de 12 períodos no tempo gráfico de 12 horas, então muito saudável, a maioria dos nomes corrigindo, e eu vou sempre me interessar por comprar essas bases de preço quando forem formar. Então o Bitcoin segurando 60 mil dólares está muito saudável, e se por um acaso perder os 60 mil dólares, eu vou observar o 4 horas. Olha só, perdendo 60 mil dólares, o 4 horas vai começar a ficar bem extremo. A gente vai começar a entrar em sobrevenda no 4 horas perdendo 60 mil dólares. Então, se por um acaso, o que eu acho improvável, a gente perder os 60 mil dólares, vamos observar pelo próximo ponto de suporte, que seria 57.780 para segurar. E aqui o 4 horas ficaria bem extremo. Isso aqui poderia ser até uma possibilidade de trade. Então quem não acompanha, acompanha lá no Instagram. Sempre vou postar lá, fazer lives, fazer muita coisa interessante. Isso que eu estou de olho no cenário cripto hoje. Correção bem interessante nesse momento. Elon, padrão de equilíbrio no tempo gráfico diário, com um rompimento em breve, né? Nos próximos dias a gente vai ter um rompimento. Olha só, a gente forma aqui topos e fundos, olha. Opa! A gente forma aqui, olha só. Topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente. Estamos apertando, os nossos níveis agora estão entre 148 e 217. Eu saí com 70% das minhas posições de Elon e vou segurar o resto para ver se a gente chega literalmente na lua. É um ativo que tem altíssimo risco, a gente começou a comprar lá embaixo em 0,16, 20, é um ativo que tem altíssimo risco, mas conforme, quanto mais risco, mais retorno, e aí cabe do seu gerenciamento. Vamos dar uma olhada em Mana, foi uma das moedas que a gente gostou bastante ontem, tendo continuação, a gente no tempo gráfico semanal, estamos numa possibilidade de uma bandeira de alta, né, agora quando o diário rompendo para cima, ó, rompeu o topo do diário, aumenta a probabilidade de continuação em Mana. Quem está de fora vai utilizar agora o ponto de 2,20 como ponto de stop loss. Esse seria um ponto saudável para a gente segurar esse movimento e abrir continuação. A OGN, uma das moedas que a gente falou ontem também, corrigindo um pouco no tempo gráfico diário, buscando bases de preços. É sempre interessante aguardar por essas bases de preço. O nosso ponto de suporte em OGN mais importante seria o fundo anterior no tempo gráfico diário. Então, enquanto 0,94 segurar, fica bem saudável e abre espaço para uma continuação desse movimento de preço. XTZ é uma moeda que o pessoal fala que eu não analiso muito. A gente teve um padrão de round bottom, teve grande continuação. O padrão de round bottom é um fundo arredondado, grande continuação. Eu prefiro esses padrões nos tempos gráficos maiores, mas no diário está ok. Porém, a gente rompeu o topo histórico sem muita continuação. Então, isso aqui não é uma xícara, tá? Porque a xícara, esse topo aqui deveria ser abaixo desse topo aqui para ser uma xícara mais saudável, mas o volume de venda estava descendente e agora o volume de venda pode começar a acelerar. Então, não me interesso muito por XTZ nessa movimentação de preço. Por incrível que pareça, essa foi uma moeda que eu entrei no ICO dela em 2017, em dezembro de 2017, foi lançado a 0,40 centavos, então ainda tem algumas posições em XTZ também. Estamos buscando por um fundo ascendente no mensal, porque o último fundo ascendente foi em 2,11. E geralmente quando a gente forma esse fundo ascendente no tempo gráfico mensal, é quando o diário entra em nível de sobrevenda. Então, gostaria de ver mais uma pernada de XTZ para baixo, deixando o tempo gráfico diário em sobrevenda para tentar adicionar algumas posições e surfar algum tipo de oportunidade de trade. Shiba nessa movimentação de preço está bem apertado, a gente tinha um triângulo aqui. Eu fiz uma análise em alguma das lives que a gente tinha um triângulo, se eu não me engano, e esse triângulo estava tentando romper. Bom, temos um triângulo aqui que vai romper muito em breve, eu não lembro se ele pegava daqui, não. Eu gostaria mais de pegar esse triângulo daqui. Então temos um pico de volatilidade que vai acontecer em Shiba nesse final de semana. Então nesse final de semana a gente com certeza vai ter uma definição. Ou a gente vai romper 4.600 para baixo,
ou a 5.830 para cima. E o rompimento de um desses dois níveis aqui, vou apagar o nosso triângulo, um desses rompimentos desses níveis aqui vai dizer para onde que Shiba vai seguir para os próximos dias. Então, idealmente, esperar esses pontos aqui. Então, só passando uma análise muito rápida aqui, a XS a gente tinha um triângulo ascendente, ele geralmente rompe para cima, rompeu para cima, mas voltamos para dentro do padrão. Posso tentar reajustar algumas linhas aqui para ver se temos... possivelmente isso aqui é uma bandeira de alta lateralizada. Uma bandeira de alta nem sempre ela perde os fundos, né? A gente pode formar uma bandeira de alta ao contrário assim também. Isso aqui segue sendo uma bandeira de alta, então tempo gráfico diário ou semanal fica melhor ainda. Semanal pode ser uma bandeira de alta tentando ter continuação em AXS. Ponto de suporte mais importante, 111.6. Esmaguem esse like ajuda muito o canal. E vocês preferem uma live sábado ou domingo no final de semana? O que vocês preferem? Comenta aqui pra mim, sábado ou domingo? O que vocês acham melhor pra gente fazer uma live? Mercados internacionais tendo uma breve recuperação, né? A grande empresa chinesa aqui não pagou os juros, acabou pagando, o Inside Bars rompeu para cima, somente um fundo ascendente formado no tempo gráfico diário. Olha só, base de preço. Topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente. Sempre bases de preços ascendentes, o que mantém um mercado 100% saudável. E o que eu estaria olhando no Bitcoin a partir de agora? Primeiro, se a gente vai fechar essa vela acima da média de 12 períodos. Se fechar, abre espaço para a gente ter uma continuação de alta. Se não fechar, vamos observar por 60 mil dólares, depois 57.830. Eu gostaria de adicionar mais posições no Bitcoin com o 4 horas em sobrevenda extremo. Se isso acontecer, eu serei provavelmente estopado em ETH e aí busco por um outro tipo de operação. Estopado no 0 a 0, porque agora a gente teve uma continuidadezinha, pretendo vender um pedacinho aqui, mas muito interessante esse trade, né? A grande diferença por que eu decidi fazer esse trade em Ethereum e não em Litecoin e Bitcoin. Porque Litecoin e Bitcoin a gente tinha a nossa base de preço e o repique não foi considerável. A gente não teve um repique do fundo considerável. Litecoin também não teve um repique do fundo considerável, assim como Ethereum. Litecoin, na verdade, até teve considerável, mas esticou muito anteriormente. Ethereum estava com os RSIs mais frios, teve uma grande queda e um grande repique que chegou próximo do topo. Então aumenta a probabilidade de um padrão de equilíbrio em vez de romper o fundo direto. Era muito improvável a gente ter um repique de quase chegar até próximo do topo e depois daqui já romper o fundo direto. Por isso que eu preferi Ethereum como uma base de preço, porque tinha uma base de preço muito nítida para adicionar as posições e sabendo que 1 hora em sobrevenda são as melhores oportunidades de todas as últimas semanas e dias para a gente entrar no Ethereum. Então, mercados 100% saudáveis, não tem com que a gente se preocupar. E essas quedas são boas para quem não tem posições, não pegaram swings, não pegaram nenhum tipo de oportunidade, acabarem comprando alguma coisa ou tomando um pouco mais de exposições nos mercados. Os mercados estão saudáveis, está tudo subindo, está tudo ok. Aquela notícia da China foi só um FUD, né? FUD significa que foi só medo, incerteza e dúvidas, mas acabou que no final das contas está tudo bem, só estamos formando base de preço. Se por acaso o Ethereum perder esse fundo e romper essa nossa LTA aqui, eu vou tentar comprar o fundo ascendente no semanal. Olha como o semanal estica bastante e aí o semanal eventualmente vai precisar formar uma base de preço em algum lugar e quando isso aqui acontecer seria o 4 horas em sobrevenda para nós adicionarmos posições. Então tá um cenário completo aqui. Se você não entende muito essas dinâmicas que eu falo, se inscreva no curso. Parece que é muito complicado, mas na verdade não é. Quando você tem um conhecimento, quando você aprende, e lá nesse treinamento a gente tenta explicar da melhor forma possível para que qualquer pessoa consiga aprender. Se inscreva aí, é 100% online, 100% gratuito. Esmaga esse like e colhem comigo lá no Instagram que eu vou passar mais novidades conforme as movimentações de preços futuras. Videozinho rápido só para atualizar vocês. Muito obrigado por assistir e até a próxima, galera.